Aleluia. Convido você a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Amém? Antes de mais nada, cumprimento todos os irmãos aqui, os que chegaram um pouquinho depois com saúde, paz e prosperidade. Amém? Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo, irmão, vamos ler a palavra do Senhor. E ela diz assim, no versículo 5, tá? A partir do verso 5, diz assim: quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Verso 7. Eu vou curá-lo, disse Jesus. Verso 8. O oficial romano respondeu: não, Senhor. Ou não precisa ir, tá certo? Não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade, de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Fecha seus olhos por um instante. Senhor meu Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo, eu peço ao Senhor que pela tua infinita bondade estendas as tuas mãos, Senhor Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus servos e servas, os que se encontram em tua casa, Senhor Deus, presencialmente, te adorando, invocando o teu nome, e aqueles, Senhor Deus, que estão assistindo a essa transmissão. Peço que fale ao coração de cada pessoa, fale também ao meu coração. Renova-nos, Senhor Deus, a fé e anima-nos, ó Deus maravilhoso, para que não percamos, Senhor Deus de misericórdia, a oportunidade de sermos abençoados, Senhor, por causa da incredulidade. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo e a tua igreja, é o que eu te peço. Amém e amém. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Amados, vamos à palavra do Senhor, e essa palavra tem algo muito interessante. Eu estive meditando nela e ela me chama a atenção, porque, irmãos, muitas vezes nós colocamos tantos empecilhos e tantas barreiras e tantas dificuldades para ser abençoado, ou começamos a pensar: Deus só faz se for assim, Deus só faz se for assado, ou eu não sou capaz, eu não posso, eu não mereço. E infelizmente, irmãos, por causa de tantos achos, de tanto achismo, de tanta coisa e falta de fé, muitas pessoas deixam de ser abençoadas, porque colocam em dúvida, volto a repetir, acho que eu preguei no domingo, coloca em dúvida o poder de Deus, tá certo? E não tem fé para receber aquilo que precisa. Entenda, irmãos, que a palavra do Senhor Deus diz que aqueles que vierem a Ele, Ele não lança fora. A pessoa que vem buscar a Deus, que invoca o nome do Senhor, invoca com fé, acreditando na provisão e no milagre de Deus na sua vida, recebe o milagre. E não é questão, muitas vezes, irmãos, que as pessoas dizem: tem que ser convertido, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter aceito Jesus. Vamos entender uma coisa e separar. Aceitar e receber Jesus, irmãos,
é para remissão dos nossos pecados e salvação da nossa alma. Você recebe Jesus para ser salvo. Você quer viver na eternidade nos céus, então você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, e então você vai ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Ponto. Agora, se uma pessoa tem necessidades e busca a Deus com fé, Deus atende a fé. Você está entendendo? Independente se ela virou crente, se ela não virou crente, independente se ela é cristã ou não, se ela frequenta a igreja ou não, o que Deus conta é a fé de uma pessoa. Pastor, se eu estou falando isso, eu estou ficando escandalizado. Quer dizer que não precisa ser crente para receber uma bênção? Não. Ser cristão, batizado, remido, tudo isso, não. Precisa ter fé. Aqueles que têm fé recebem a bênção. A partir do momento que você começa a conhecer o Senhor, aí é que você decide se você quer se batizar ou se você não quer. Se você quer Jesus para sempre ou você só quer por um dia. Aí é a escolha de cada pessoa. Só que vamos entender, né? Ninguém fica com fome uma vez só, ou fica? Se você quer uma vida abençoada, é diferente de uma bênção. Entendeu? Quem quer uma bênção busca Deus por um dia, uma semana, uma campanha, mas quem quer Deus para sempre, busca Deus sempre, por toda a vida, entrega a vida para Ele. Então existe uma diferença aí. Agora, olha só isso daqui, para que você entenda melhor o que eu estou falando. A palavra do Senhor diz que Jesus, nas suas caminhadas, de repente ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum. Amém? Ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum. E ao entrar na cidade, irmãos, vem até ele um oficial romano. Oficial o quê? Romano. Esse oficial romano, irmãos, não era crente. Ele não pertencia ao povo judeu. Ele não conhecia e ele não vivia a tradição do povo judeu. Portanto, era um homem como uma pessoa qualquer que tinha uma necessidade, e nessa necessidade foi buscar aquele que tinha a resposta, aquele que tinha a bênção, aquele que tinha o milagre. Outra coisa importante é nós sabermos a quem buscar no momento da aflição. E esse oficial teve essa expertise, teve essa sabedoria de ir buscar alguém que realmente poderia solucionar o seu problema. Então vamos entender que a bênção é para aquele que busca, que pede, que tem fé, que pede a ajuda de Deus. Deus abençoa. Nada de errado até aí. Nada de errado em uma pessoa, né, vir, pedir oração, e Deus faz a obra. Quantas e quantas pessoas, esses dias conversando aqui acho que com a irmã Quitéria, né, ela falava: pastor, eu tenho tanto nome anotado no meu caderno, que se todas as pessoas que um dia foram abençoadas na Casa da Bênção, aqui no Jardim Santo André, se elas viessem para a igreja, essa igreja não cabia de gente, porque foi muita gente abençoada. Gente que tinha problema, irmãos, sabe de quê? De ser estéril e deu à luz. Você está entendendo? Gente que tinha problemas, irmãos, de enfermidades terríveis, como tumores e câncer, foram saradas. Você está entendendo? Então, uma série de pessoas desempregadas, pessoas com problema de família, e vieram, e pediram uma oração, e fizeram uma campanha, e passaram alguns dias na igreja, receberam uma bênção, mas daí o que elas fizeram? Ficaram com a bênção e se esqueceram do abençoador. Volto a repetir, a barriga não dói uma vez só. Né? A gente precisa entender que para ser abençoado constantemente, nós precisamos estar constantemente com Deus. Agora, se nós buscarmos a Deus uma bênção, não tem problema, Ele abençoa. E assim abençoou muitas pessoas. Como também, irmão, Jesus não fez acepção do oficial romano. Você está entendendo isso? Jesus não fez separação dele porque ele não era judeu. Muito pelo contrário, Jesus se surpreendeu com a fé deste homem. Causou surpresa em Jesus em ver que uma pessoa que não era, vamos dizer assim, não era crente, não era judeu, não fazia parte do povo judeu, não conhecia
né, as leis judaicas. Surpreendeu Jesus uma pessoa chegar e usar tamanha fé para conseguir uma bênção que não era nem para ele. Você está entendendo? Para alcançar uma bênção que não era nem para ele, era para um empregado. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não despreza ninguém que venha a ele com fé. Amém? Portanto, se você que está aqui nessa noite, ou você que nos assiste e precisa de uma bênção, é importante que você entenda: Deus está esperando que você clame, que você peça, e que você coloque a fé em ação, que você acredite no milagre, que você creia no Senhor, que Ele é poderoso para fazer, porque assim como aconteceu na vida do soldado romano, vai acontecer na tua também. Porque Jesus não faz acepção de pessoa. Aqueles que creem, que invocam o seu nome, que buscam a sua presença, recebem a bênção. Agora, vamos entender que receber uma bênção não é receber Jesus. Quando você quer de verdade uma nova vida, então você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você anda com Ele, passa a viver na presença dEle, entrega a sua vida para Ele. Amém, irmãos? Amém? Agora, olha só o que acontece. Vamos lá para o texto. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Pediu que curasse o seu empregado, ou seja, era um oficial romano, não era judeu, não tinha religião, não vivia no meio do povo, porque ele estava ali, porque com certeza veio de Roma, quando vieram os dominadores, né, que estavam regendo, né, o povo. Então ele estava ali como um soldado, ele saiu da sua nação e estava ali como um soldado, tá certo? Estava para botar ordem, para controlar a situação, tá ok? A favor do reino de Roma e não do reino de Israel. Olha só, esse homem tem um empregado que fica doente. E ele já, acredito, já tinha feito muitas coisas. Eu acredito que ele já tinha tentado de tudo. Com os médicos romanos, com todos aqueles que podiam auxiliar e assistir o seu empregado de alguma forma, ele já tinha tentado. Ele era um oficial, ele não era qualquer pessoa. Preste atenção nisso aqui para você entender. Ele era um oficial romano, não era uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa simples. Então ele tinha capacidade, tinha até posse, tinha até condições. Ele podia até ir a um superior dele e pedir que o superior fizesse algo em favor do seu empregado. Acredito que tudo isso ele já devia ter feito, mas ele não obteve resultado. Só que ele fica sabendo que Jesus vem a Cafarnaum, e o soldado romano, irmãos, o oficial romano, toma uma decisão de ir procurar Jesus e colocar em prática a sua fé em favor do seu empregado. Olha que lindo. Irmãos, da mesma forma, todos nós devemos e podemos buscar a Deus em favor da nossa vida, ou em favor da vida de alguém, em favor de um parente, em favor de um irmão, em favor de um filho, de um pai, de uma mãe. Pedir ao Senhor que manifeste a sua mão, que manifeste o seu poder, que cure, que liberte. O Senhor está com os ouvidos abertos, irmãos. Os ouvidos de Deus não estão tampados, não. Os ouvidos de Deus não estão tampados, Ele está ouvindo a todos. Agora, quem vem e clama, Ele responde. Mas quando a pessoa tem, desculpa a expressão, preguiça até de pedir a Deus, não tem como receber, ok? Agora, o que eu acho interessante é que esse homem vem, e ele já vem com uma convicção de que Jesus ia curar o seu empregado, porque olha só o que ele faz, presta atenção, verso 6, ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama, ele está sofrendo muito. Aí olha só o verso 7, Jesus responde: eu vou curá-lo, disse Jesus. Verso 8, olha a resposta do oficial. O oficial romano respondeu:
não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Primeiro, vamos entender isso aqui, irmãos. O homem foi pedir a ajuda de Jesus, sim ou não? Foi ou não foi? Foi com fé, e com muita fé. Chegando lá, ele já pede a Jesus: Senhor, eu vim pedir que o Senhor cure o meu empregado. Ou seja, vai buscar uma bênção que não era nem para ele, para alguém. Está entendendo? Quando Jesus responde para ele: eu vou lá na sua casa curá-lo, ele fala: eu não sou digno de te receber. O que esse soldado está dizendo? Ele está dizendo: o Senhor é santo. Eu não sei como é que era a vida que ele levava, eu não sei o que ele fazia na casa dele, mas ele está falando assim: ó, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. O Senhor é um homem santo e a minha casa, eu acredito que ele deve pensar: minha casa não está à altura da tua santidade. Olha só, irmãos, olha isso. A minha casa, a meu lar, eu não estou à altura da tua santidade. Não preciso o Senhor ir na minha casa, mas eu acredito que se o Senhor der uma palavra, o meu servo vai ser curado. Olha a fé desse homem, irmãos. Então ele vem a Jesus, ele pede o milagre, reconhece a autoridade, a santidade de Jesus e declara: eu confio no Senhor. Se o Senhor der uma palavra, o meu servo vai ser curado. Ou seja, o homem não foi a Jesus com medo, ele não foi a Jesus com pouca fé, ele foi convicto de que Jesus tinha todo o poder para sarar o seu empregado. Você está entendendo isso, irmãos? E quantas vezes, queridos, nós nos achegamos a Deus, mas sem ânimo. Ah, Jesus, a minha vida está uma coisa, está uma desgraça, eu estou sofrendo tanto. Será que o Senhor pode me ajudar? Ô, irmão, desse jeito fica difícil. Desse jeito fica difícil. Deus age pela nossa fé. E é importante que aquele que precisa e busca uma bênção de Deus, que traga a sua fé ao Senhor e declare: Senhor, o Senhor é a minha última opção, mas eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Eu creio na bênção do Senhor. Eu vim buscar o teu auxílio, a tua ajuda, como o cidadão romano fez. Eu vim pedir ao Senhor que cure a minha família, porque só o Senhor pode fazer isso. Eu vim pedir ao Senhor que mude a história da minha filha, da minha sobrinha, da minha neta, do meu pai, da minha mãe. Eu vim pedir que o Senhor transforme a minha casa, pois o Senhor tem essa capacidade, Senhor. Eu reconheço que no Senhor tem autoridade, tem poder para isso. É dessa forma que ele está dizendo para Jesus: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que se o Senhor der uma palavra, vai acontecer o milagre. Olha que coisa linda, irmãos. Outra coisa que eu acho interessante aqui é a colocação desse oficial com relação à autoridade. Ele reconhece que Jesus é a autoridade, irmãos. Ele reconhece. Quantas vezes, irmãos, nós queremos algo de Deus, mas não reconhecemos a Deus? Quantas vezes nós queremos algo do Senhor, irmãos, mas não temos reverência, não temos, convicção, não buscamos a Deus com fidelidade, ficamos na dúvida. Já esse homem não, irmãos, ele reconhece a autoridade de Jesus. Preste atenção, vamos lá, do verso 8 em diante, tá certo? O oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Ou seja, Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o poder, a tua palavra tem poder, dá somente uma ordem. E aí ele justifica por que ele está falando isso. Olha só que interessante, ele diz assim: eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: vem cá,
e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. O que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo, Senhor, assim como o Senhor, eu tenho oficiais acima de mim, e abaixo de mim eu tenho outros que eu mando. O que ele está dizendo, irmãos? Olha só que interessante. Ele está dizendo assim: eu reconheço que o Senhor é o Filho do Deus Todo-Poderoso que está acima do Senhor, mas reconheço que também o Senhor é Filho de Deus, e abaixo do Senhor todas as miríades celestiais estão trabalhando por aqueles que o Senhor delega, determina. Se o Senhor mandar a mensagem, a palavra, se o Senhor der a ordem, vai acontecer, Senhor. Eu reconheço isso, porque assim como eu, na minha autoridade terrena, digo ao meu empregado, faça isso, e ele faz, vai lá, ele vai, vem cá, ele vem. O Senhor tem autoridade para dizer a enfermidade que sai, ela vai sair. Olha que fé! Olha que fé poderosa, irmãos! E é essa fé que agrada a Deus, é esse tipo de fé que agrada ao coração do Senhor, quando a gente não fica colocando, irmãos, empecilhos, barreiras. Será que Deus pode fazer? Será que Deus consegue curar? Irmãos, se Deus não conseguir, então não é Deus. Será, irmãos? É dúvida. Nós temos que colocar em ação a nossa fé. Eu creio, Deus vai fazer um milagre. O meu milagre vai acontecer, a minha vida vai ser transformada, a minha bênção vai chegar, eu vou buscar e Deus vai me responder. E é isso que o Senhor quer receber de nós, a nossa pura e simples fé, irmãos. Você está entendendo? A fé daquele homem tocou Jesus. A fé daquele oficial, irmãos, fez com que Jesus ficasse surpreso. Vamos lá para a palavra do Senhor, versículo 10, diz assim: quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado, e disse aos que o seguiam, disse a quem? Aos que o seguiam. Quem era esse que o seguia? Quem eram esses que o seguiam, irmãos? Eram todos os judeus, o povo da cidade, os discípulos e as pessoas que estavam constantemente ao redor de Jesus. Jesus não se surpreendeu com a fé de nenhum deles, irmãos. Você está entendendo? Mas se surpreendeu com a fé de um romano, de uma pessoa de outra nacionalidade e que nem conhecia ao Deus de Israel. Jesus fica surpreso com a fé daquele homem. O que isso nos mostra, irmãos? É que muitas vezes, queridos, nós estamos na casa de Deus e na presença de Deus por costumismo, mas paramos de colocar a fé em ação. Por costumismo, e deixamos de agir com fé para com Deus. Eu vou procurar um emprego amanhã, mas sei lá, viu, está tão difícil, está tudo tão difícil. Se você for desse jeito, é melhor não ir. Vai procurar o teu emprego, pega os teus currículos e fala: Senhor Jesus, dobra o teu joelho e diz: Senhor, me ajuda, eu vou sair para entregar esses currículos, mas eu preciso de uma bênção, e eu creio que o Senhor pode me abrir uma porta. Eu vou com a minha fé na frente e peço que o Senhor guia e dirija a minha vida para que eu entre na porta certa, que eu entregue para a pessoa certa. Irmãos, é colocar a fé em ação. Você está entendendo? Eu preciso fazer uma cirurgiazinha, mas eu estou com medo, porque... Medo de quê? De morrer? Vai morrer de qualquer jeito, um dia você vai morrer. Não tenha medo da morte. Creia em Jesus, que é vida. Ele diz: eu sou o caminho, verdade e vida. Você está entendendo, irmão? Crê no Senhor Jesus. Jesus, eu preciso fazer e eu vou fazer essa cirurgia. Coloca a sua mão sobre o médico que vai me operar, as pessoas que vão cuidar de mim, Jesus. Que essa cirurgia seja dirigida pelo Senhor e que ela seja uma bênção e que eu volte para minha casa sem nenhuma sequela. Você está entendendo isso, irmãos? Agora, se você vai pedir algo a Deus e já chega com dúvida, como Deus pode operar?
Como Deus pode fazer? Deus vai fazer se nós colocarmos a nossa fé em ação. E foi isso que o oficial romano fez. Ele fez de tal forma que o próprio Jesus ficou impressionado. Vamos ver isso? Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Jesus está falando: nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Olha que coisa. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. O povo de Israel que tem a mensagem, tem a palavra, tem tudo, irmãos, e não tem tanta fé como uma pessoa que nem conhece, mas veio acreditando. Isso nos mostra, irmãos, que nós não podemos viver uma vida de costumismo. Mas quão bom foi quando Jesus me abençoou naquela época, há 10 anos atrás. Irmãos, Jesus continua sendo o mesmo e continua curando. Jesus continua sendo o mesmo, continua transformando. Jesus continua sendo o mesmo, continua libertando. Então não fique no saudosismo daquilo que Jesus já fez, mas todos os dias peça ao Senhor aquilo que você precisa. O Senhor ouve a tua voz, irmãos, mas Ele quer te ouvir. Mas às vezes nós viemos para a igreja e nem na igreja a gente ora direito. Nem na casa de Deus abre a boca para falar com Deus e pedir: Senhor, socorre-me porque eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma cura. Senhor, me atende, eu vim aqui, vim com fé, a minha fé eu coloco no Senhor, me ajuda, abre a porta. Oh, queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos ativar a nossa fé no Senhor. Nós não podemos viver, irmãos, uma fé apagada, mas a fé viva e verdadeira que agrada a Deus, porque é isso que Ele espera de cada um de nós, que creamos nele com toda a convicção de que Ele vai realizar o milagre. Senhor, eu tenho um projeto para fazer. Creia no Senhor, coloque o projeto nas mãos de Deus, ore ao Senhor e Deus vai te abençoar. Senhor, amanhã eu tenho uma entrevista, peça a Deus, peça sabedoria, peça graça. Senhor, me dá graça diante das pessoas, diante dos homens. A palavra de Deus, eu acho lindo quando a palavra de Deus diz assim, que José, lembra de José, que foi vendido pelos irmãos, foi parar no Egito? José, irmãos, a Bíblia diz que ele era um menino temente a Deus, e a palavra de Deus diz, e José achava graça diante dos homens e diante de Deus. Você entendeu? Porque ele era convicto e tinha fé. Então achar graça diante das pessoas, a gente às vezes não entende o significado de graça, né? É quando você se apresentar diante de alguém, levando o teu currículo ou para uma entrevista, o Espírito de Deus que está em você, aquela pessoa se simpatizar com a graça de Deus na sua vida. Gostei de você, gostei de te entrevistar. Olha, teu nome já está escrito aqui, aguarda a chamada. Sabe, irmãos, isso é achar graça. Graça diante dos homens, diante das pessoas. Quando a gente vai com a convicção de que a porta vai se abrir, e não desanimado, será que vai dar certo? O será já é dúvida, irmãos. Então vamos acreditar no Senhor, creia no Senhor teu Deus. Vai participar de um concurso, de qualquer coisa, vai com convicção, irmão. Só não vai acontecer se aquilo não for para você e Deus não permitir. Você está entendendo? Mas se for de Deus, Ele vai fazer com que você chegue lá e em nome do Senhor Jesus Cristo passe em todas as provas, que você ache graça diante das pessoas e receba a tua bênção. Mas faça com fé, acredita na bênção do Senhor, acredita no milagre em nome de Jesus Cristo, pois aqui está o testemunho de Jesus, que é achar em nós fé. Porque Ele está dizendo aqui para o próprio povo de Israel, olha, eu digo para vocês que isso aqui é uma verdade, eu nunca achei tanta fé nem no mesmo do povo judeu. Vem um homem de fora, de outra nação, ele crê mais do que aqueles que estão ouvindo a palavra. Irmão, vamos despertar em nome de Jesus. Jesus continua sendo o mesmo, continua operando nos dias de hoje como operou no passado. Ele está vivo, Ele não está morto, irmãos, Ele ressuscitou. E Ele diz que Ele está à destra do Pai, queridos, e de lá intercede por nós. Então creia, Deus tem bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E para encerrar,
Vamos lá para o versículo 13, para você ver o resultado da fé. Verso 13, já no final aí desse texto, e diz assim, verso 13: e Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. Será feito como o quê? Então é fé, a fé que toca o coração, que move a mão de Deus. Será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Amém, irmãos? Entenda, irmãos, Deus age por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Inclina a tua cabeça, fecha seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu não sei qual é a tua necessidade, qual é o teu problema, aonde dói em você, Deus sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua petição, Ele quer ver você colocar a tua fé em prática. Então vamos orar, peça ao Senhor nesse instante o que você precisa, clame, chore se necessário for, derrame suas lágrimas, faça isso, mas faça na presença de Deus. Eu tenho certeza, Ele vai receber. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo,